Então, pessoal, o movimento uniformemente variado, ele, ele é aquele movimento que a velocidade ela vai ficar mudando, só que ela varia de uma forma igual. É um movimento uniformemente variado, esse nomezinho aqui que tem aqui em cima aqui, ó. Vai variar de forma igual. Aí, dentro desse estudo, foi mostrado aqui para vocês também dois tipos de movimento. Esse movimento uniforme nós já sabemos o que é. O movimento uniforme é aquele que a velocidade se mantém a mesma. Aí tem o movimento acelerado. O movimento acelerado a velocidade negativa. Então, essa velocidade negativa, ela pode aumentando no decorrer do tempo, certo? O que é velocidade negativa na física? Velocidade negativa é aquela que o corpo ele muda de sentido. Eu já falei para vocês disso nas aulas anteriores. Por exemplo, se você considerar o início do movimento aqui em São Mateus, indo para São Luís, eu gosto de usar esse exemplo. Então, na medida que o carro vai indo para São Luís, a velocidade eu considero positiva. Por causa do sentido, que ele vai se afastando daqui. Quando ele voltar para São Mateus, aí a gente coloca a velocidade negativa. É só nesse quesito que a gente avalia, certo? Aí, já o movimento acelerado é aquele que a velocidade, o módulo dela aumenta no decorrer do tempo. Então, é tipo assim, ó, aqui tem um exemplo aqui, ó, que o corpo ele tá com zero, tá parado aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde eu tô apontando aqui, ó. O indicador, o ponteirozinho do velocímetro tá marcando no zero, então ele tá parado. Aí depois de 2 segundos, aqui é o tempo zero, aqui nesse primeiro, né? O tempo zero, tempo 1, 0 segundos. Aí depois do tempo 2, 2 segundos. O ponteirinho está marcando aqui aproximadamente 20 quilômetros por hora. Então a velocidade já aumentou. Aumentou em quanto? Aumentou em 20. Aí depois de mais 2 segundos, ó, que está marcando 4 segundos, ela já está aqui marcando 40 quilômetros. Então aumentou mais 20, né? Mais 20 quilômetros por hora. Depois de mais 2 segundos, vocês estão vendo que aqui vai de 0, 2, 4, 6 segundos. Então está aumentando de 2 em 2 segundos. E a velocidade está aumentando de 20 em 20. Aí no último relógio aqui está marcando 80. Então, esse exemplo aqui, nós acabamos de ver um exemplo de movimento acelerado. Por que é acelerado? Porque a velocidade está aumentando, certo? O módulo deve estar aumentando. Então, o primeiro valor aqui era 0, no segundo ela está em 20, no terceiro está em 40, depois está 80. Então, está aumentando o valor dela. Entenderam o que é movimento acelerado? Alô, vocês podem dar um retorno aí, podem falar. Não é difícil, né? É fácil. Aí já o movimento retardado é o oposto. O nome já diz, retarda, porque vai diminuir, ele vai atrasar. Então, a ideia aqui é assim, ó, esse primeiro ponteirinho aqui está aproximadamente 90 quilômetros por hora. Aqui ele começa a contar, já é um dado momento em que o corpo está ali, o cara vai marcar naquele momento, está dentro do carro, ele começa a marcar. Aí, no tempo que ele olhou para o relógio, estava lá no ponteirinho zero, 90 quilômetros por hora. Depois de 2 segundos, ele olhou de novo, a velocidade do carro está diminuindo. Ó. Agora aqui já está em 60, aproximadamente 60. Passado mais 2 segundos, ele olhou para o ponteirinho, está marcando agora 20. E depois, passado mais 2 segundos, aí ele parou o carro, está em 0 km por hora, ele parou. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de movimento retardado. Você vê que a velocidade vai diminuindo no decorrer do tempo. Entendeu? Então, estava em 90, depois foi para 60, depois foi para 20, depois foi para 0. Então, à medida que o tempo ia passando, a velocidade foi diminuindo. Então, esse movimento é retardado. Tudo certo? Entendeu? Já o movimento uniforme, que nós já sabemos, então, aqui, ó, tempo zero. O carro já estava em movimento, estava marcando 80. Tempo 2, 2 segundos. Depois de 2 segundos, ele permaneceu no 80. Aí, mais 2 segundos se passaram, tá? Permanece marcando 80. Mais 2 segundos passaram, permanece marcando 80. Então, a velocidade não está variando. Se a velocidade não varia, aí o movimento é uniforme. Isso aqui nós já estudamos. Aí aqui aparecem os gráficos, que também são trabalhados aí.
Porque assim, ó, no movimento uniformemente variado, quando é movimento uniformemente variado, nós vamos formar um gráfico que nem aquela parábola lá da função de segundo grau, vai ser formado parábolas. Aqui ele está mostrando só um trecho. Eu não vou me ater tanto nesses trechos, a gente vai ver isso aqui mais detalhado depois, viu? Aí o que a gente vai fazer? Aqui esse gráfico aqui, ó, que é no eixo ele é o S é espaço, é a posição, no outro é o tempo. Quando o movimento é uniforme, a gente já viu que fica uma reta. Tem alguém que tenta entrar na sala? Tem. Já viu que forma uma reta, né? Ai, meu Deus, tá aqui. Então, o movimento uniforme forma uma reta. Quando o movimento é uniformemente variado, não é uma reta, não, forma uma parábola, viu? Porque é como se fosse como não? Na verdade, é uma função do segundo grau. Então, é uma função do segundo grau. Aqui ele dá algumas observações sobre esse estudo. Quando o movimento é retardado, ou seja, a velocidade vai diminuindo no tempo, aí ele vai mostrar aqui que o modo da velocidade ela diminui com o passar do tempo. Ele vai explicar o que eu acabei de dizer. Aí, quando o movimento é acelerado, o modo dela vai aumentar no tempo. E aqui é igual, se mantém igual. Aí aqui também aparece uma definição para vocês de aceleração. Aceleração. Se a gente fosse definir o que é aceleração, a gente vai ver que a aceleração ela é a medida da velocidade, quanto que a velocidade aumenta ou diminui. Poderia definir assim, né? Mas aqui no livro de física, ela traz assim, ó, essa parte amarelada aqui, ó. Aceleração escalar média, ele vai definir aceleração escalar média, o nome aqui é média. Ela é o quê? Ela é a variação da velocidade escalar instantânea ocorrida em média por unidade de tempo. Então, aqui a aceleração é você pegar a velocidade, o quanto ela está variando, dividir pelo quanto ela variou também em um determinado tempo. Em outras palavras, você pegar uma velocidade final menos a velocidade inicial e dividir o valor pelo o instante final menos o instante inicial. Seria basicamente isso. Aqui ele está representando pelo um alfa, mas a gente pode colocar um Azinho. Eu costumo colocar um A, só um A. A média. AM, que é igual a aceleração escalar média. Aí, pessoal, deixa eu ver se aqui tem mais um exemplo. A unidade de medida de aceleração que a gente usa no SI é o metro por segundo ao quadrado, representado por isso aqui, ó, m/s ao quadrado. Então, a unidade de medida no sistema internacional vai ser isso, m/s ao quadrado. Significa o quê? Metros por segundo ao quadrado. Aí tem um significado. Deixa eu só explicar aqui isso aqui no exemplo, bem aqui rapidinho aqui nesse quadro aqui. Ela tem um significadozinho para a gente. Ó. Por exemplo, suponhamos que um carro, ele tem uma aceleração, vou colocar um azinho aqui, ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A gente representa assim, ó, no sistema internacional. Aí coloca um 2 aqui em cima do S. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui significa que o corpo, ele está, em cada segundo, ele aumenta 2 metros por segundo, certo? Quando vem esse valor. Aceleração 2 metros barra segundo ao quadrado. Então, significa que em cada segundo ele aumenta 2 metros por segundo. Seria mais ou menos assim, ó. Em um segundo, a velocidade dele foi aumentada 2 metros por segundo, certo? Aí, se eu colocar, eu quiser saber quanto que aumentou em 2 segundos. Então, ela aumentou 4 metros por segundo. Se eu quiser saber em 3 segundos, aí você vai seguir na lógica. Ela vai aumentar 6 metros por segundo. E assim vai, entendeu? Então, em cada segundo, quando aparecer um corpo com uma velocidade tipo essa, significa que ele está aumentando a velocidade nesse valor aí. Entenderam aí o raciocínio? Então, tipo, existe essa velocidade, pois é uma velocidade média, né? Não, aceleração média. Isso, aceleração média. Entendeu? Aceleração média. Se ela for assim, ó. Se ela for assim, aceleração menos 3. Vou colocar um sinalzinho aqui para vocês. Existe isso aqui. Ela existe. Tem uma representação física. O que significa isso? Que em cada segundo
ela está diminuindo 3 metros por segundo. Aqui está diminuindo, por quê? Por causa do sinal, certo? Por causa do sinal dela que é negativo. Esse sinal diminuindo bem aqui indica que o movimento é retardado. Retardado, a velocidade vem diminuindo. Aqui nesse 2, ó, tem um sinal de mais, embora não apareça, mas ele está positivo. Significa que a velocidade ela está aumentando, aqui nesse caso aqui, ó. Sempre que a aceleração for positiva, o corpo ele aumenta a velocidade. Sempre que ela for negativa, a velocidade diminui. Então, aqui é mais ou menos assim, ó. Suponhamos que um corpo, aqui na medida que o tempo passa, a ideia é que ele diminuiu 3. Ele está diminuindo 3 segundos. Então, vou colocar um exemplo aqui. Suponhamos que bem aqui no primeiro segundo de análise, ele esteja com uma velocidade de 12 metros por segundo. 12. Aí depois, no outro segundo, 2 segundos depois, ele vai estar em quanto? Vai estar em 9. 9 metros por segundo. Aí depois, em 3 segundos, ele vai diminuir mais 3, vai estar em 6 metros por segundo. E assim vai seguindo até parar. Entenderam? Então, sinal negativo da aceleração significa que o movimento é retardado, o corpo vai parar. Sinal positivo está aumentando. E a explicação física que eu acabei de falar para vocês. Vai vir um 2 em cima do tempo. Esse 2 significa isso que eu acabei de falar. É o quanto que a velocidade está variando naquele intervalo de tempo. Agora eu vou pegar bem aqui. Vou voltar para a página. Para a gente ver, enfim, aqui a parte de movimento uniforme variado. Aqui ele vai explicar de novo o movimento uniforme, como é que acontece o movimento uniforme. Esse gráfico aqui é do movimento uniforme, que a velocidade permanece a mesma aqui no decorrer do tempo. Ó. Esse gráfico bem aqui, ó, que eu estou mostrando ele. Ó. Não sei se vocês estão vendo direitinho esse negócio aqui. Esse gráfico aqui, ó. Ele, na medida que o tempo vai passando, ó, passou um segundo. Que aqui embaixo, olha o segundo aqui embaixo, né? O eixo do tempo está em segundo, ó. Passou um segundo, então ele está a velocidade de 30 metros por segundo, que é a velocidade, o eixo de Y. Depois de 2 segundos, ele permanece no 30. 3 segundos, permanece. Então, é um movimento uniforme. Certo? Esse movimento aqui é o tipo de representação gráfica, gráfico que representa o movimento uniforme. Já esse outro gráfico aqui é diferente. Ó. Você percebe que na medida que o tempo vai passando, a velocidade está variando. Ó. Em 1 segundo estava em 5. Em 2 segundos ela foi para 15. Ó. Basta pegar o pontinho aqui. Ó. No tempo 2 segundos, a velocidade passou a 15 metros por segundo. No tempo 3, ela passou a 28 metros por segundo. Vocês estão me ouvindo aí? Alô? Estão me ouvindo? Só para mim. Acho que eu vi uma falha aqui no meu celular. Aí, 4 segundos, a velocidade foi para 37. Então, você vê que aqui, esse movimento desse gráfico bem aqui, ó, ele está meio assim estranho. Ó. Você percebe que ele não segue uma coisa igual. Ó. Quando era 1 segundo, foi de 5. Aí, 2 segundos, ele pulou para 15. Então, aqui aumentou 10. Aqui é de 1 segundo. Depois de 15, foi para 28. Então, aumentou 13, né? 13. Então, aqui há algo desigual. Então, aqui a gente pode apenas chamar esse movimento, desse gráfico, variado. Ele não segue uma constância em nada. Já esse gráfico, bem aqui, esse aqui embaixo, ó, vou até ampliar ele aqui, ó, esse outro gráfico aqui, você vê que, ó, no tempo 1 segundo, a velocidade era 10. Tempo 2 segundos foi para 20. Tempo 3 segundos foi para 30. E assim vai. Então, aqui você vê que ele está seguindo algo igual. Ó. O tempo varia de 1 em 1 e a velocidade varia de 10 em 10. Ó. Certinho. Esse gráfico bem aqui, isso que eu estou representando aqui agora, ele é o gráfico do movimento uniformemente variado. Esse aqui sim, ó, MUV, né? Movimento uniformemente variado. O que significa isso? Significa que a aceleração aqui nesse gráfico, o Azinho que eu estou colocando aqui, ó, esse gráfico é constante. No movimento uniformemente variado, pessoal, a aceleração ela não altera. Como é que eu posso visualizar isso? Você vai ver a velocidade variando de maneira igual, em tempo igual esse gráfico. Então, isso aqui é uma representação típica do movimento uniformemente variado. Já o movimento uniforme, que é esse aqui, ó, você vai ver a velocidade mantendo a mesma coisa no decorrer do tempo. A velocidade não varia. Nesse tipo de gráfico aqui, ó, você vai ter a aceleração sendo zero. A aceleração vai ser zero.
Ela não vai ter aceleração. Por quê? Porque a velocidade se mantém a mesma. Se a velocidade se mantém a mesma, não há aceleração. Já esse outro gráfico aqui, você vê que existe aceleração, está variando, a velocidade está variando, só que de maneira desordenada, desigual. Aí isso aqui a gente vai chamar apenas de movimento variado, de colocar assim, ó, MV. Só que nós não vamos estudar esse tipo de estudo aqui, não. Nós vamos ver apenas esses dois, que nós vimos movimento uniforme e uniformemente variado. Esse variado a gente vê mais no curso superior, são um cálculo mais específico para a área. Até aí, entenderam? Tá difícil? Estão me ouvindo? Alô? Tá de boa, tá de boa. Peraí, mas aí, sabe, apareceu uma coisa lá, que vai aparecer esse movimento aí que eu vou alterar, se vai aparecer alguma questão que a gente vai resolver, como é que eu vou resolver? Não entendi da pergunta. Pode repetir? Bom, tem aquele gráfico, aquele gráfico um pouco variado, só um pouco variado. Tem alguma questão pedindo. Esse aqui, né? Questão, Esse. não, esse não. O de cima que está citado. Esse. Isso, esse. Não, te preocupa com esse aqui, não. Esse aqui é o que menos vai aparecer. Esse aqui não vai aparecer para você, não é difícil. Mas existe alguma questão, alguma forma de resolução? Tem, mas é cálculo integral, derivada, é cálculo superior. Vocês não estudam isso, não, entendeu? É outro tipo de cálculo, mais complexo, bem mais difícil. Então, aí vem aqui, ele vai explicar aqui nessa parte o que é o movimento uniformemente variado, que é desse terceiro gráfico lá de baixo que eu mostrei, ó. É aquele que a aceleração escalar é constante. Então, vocês graficam a aceleração, ela é constante, difere de zero. Ela não pode ser zero, porque se ela for zero, aí já é movimento uniforme. E vocês vão gravando isso aí, ó. No movimento uniforme, a aceleração ela é zero. Por quê? Porque a velocidade não varia. Já no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é diferente de zero, só que ela é constante. Ela vai ser um único valor. Entendeu? A velocidade, o que ele diz aqui, ó, ela sofre variações iguais em intervalos iguais. É o que nós vimos bem aqui nesse gráfico, aqui de baixo aqui, ó. Sofre variações iguais, variação aqui embaixo foi de 1 em 1, ó, variou 1 segundo, depois variou mais 1 segundo, e em intervalos iguais, a variação aqui da velocidade foi de 10 em 10, 10 foi para 20, e 20 foi para 30, então de 10 em 10. E os intervalos aqui embaixo de 1 em 1, intervalo iguais. Eu expliquei até errado, mas a ordem é essa. Só variações iguais em tempos iguais, intervalos iguais. Aqui. Tudo certo? Aí tem umas questões aí, pessoal, que elas são bem chatas. Tem umas questões, eu vou diminuir aqui um pouquinho mais, isso aqui está muito grande. Aqui tem uns carros aqui que dão os exemplos. A gente trabalha com as funções horárias. As funções horárias, elas são mais chatinhas, ó. Elas são maiores aqui. Aqui é um gráfico da aceleração pelo tempo. Ele vai só mostrar. Quando o gráfico da aceleração pelo tempo, aqui é a aceleração, é como se fosse o A, que eu estou usando o A, né? Ele está botando alfa, A de aceleração. Ele está botando alfa aqui no livro. Aqui, na medida que o tempo vai passando, a aceleração ela se mantém a mesma. O movimento uniformemente variado. Ela se mantém o mesmo valor. Certo? Só que é um valor diferente de zero. Não pode ser zero, porque senão é movimento uniforme. Aí é o que ele vai explicar aí, que eu acabei de falar. Então, você vê aqui o tempo 3 segundos, vai passando o tempo e a aceleração se mantém a mesma. O corpo, a velocidade está aumentando ou diminuindo. Nesse primeiro gráfico aqui, a velocidade está aumentando. Por quê? Porque está acima de zero. Você veja que o zero está aqui embaixo, aqui, o eixo de zero. Já no segundo gráfico, a velocidade ela vem diminuindo, certo? Porque ela é menor que zero. Eu estou colocando aqui V maior que zero e V menor que zero. Fiz a mesma coisa, né? Só apagar aqui que ficou aqui praticamente a mesma coisa aqui. Então, V menor que zero e V maior que zero.
O que significa isso? Que no primeiro caso da esquerda, a velocidade ela é positiva. No segundo caso, ela é negativa. Por quê? Porque a aceleração está negativa. Entenderam? Tudo certo aí ou tá enrolado? Entender, mas aí, eu fico fazendo aquelas questões lá, nossa, questão grave. Aí o caso primeiro vai ser complicado. Aí eu vou ter que usar aquela fórmula do sorvete ou vai ser delta, delta S. Aqui nesse caso, as funções elas são mais complexas. Essas últimas que tu tá falando aí, ó. Ó, se for para calcular a velocidade, tu vai associar essa equação bem aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Aqui o A, coloca o A, né? Que colocou o alfa, mas é um A. Vou fazer o meu A assim que eu faço aqui, AT. V é igual a V0 mais AT. Eu costumo falar por mim memorizar isso aqui, ó. Vi você à toa. Vi... O meu I ficou horrível. Você, que aqui eu vejo de você. Aí lá do outro lado tem o A, tem um T, aí bota o O bem aqui. Para memorizar. Vi você à toa. Então, vi você à toa é o quê? V é igual a V0 mais AT. Então, aqui essa equação, ela é uma equação do movimento uniformemente variado. Você vai usar ela quando for calcular a velocidade, a aceleração ou a velocidade inicial. Ela serve para uma dessas. Essa é a função horária da velocidade, certo? A função horária da velocidade. Ela serve para você achar a velocidade dependendo do tempo. Aí ele fala aqui no livro que ela é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque aqui no T, ó, o Tzinho, tem um índice 1 lá em cima, um expoente 1. Por isso que ela é do primeiro grau. Aí tem a representação gráfica que ele vai fazer aqui. Ó, eu já falei para vocês um pouco do gráfico dela. Ó. A velocidade é positiva. Aí ela vai aumentando, velocidade com o tempo, né? Isso aqui é velocidade no eixo, e a velocidade no outro é o tempo. Então ela vai aumentando. Quando a velocidade inicial ela é positiva, ela começa assim. Quando a velocidade inicial é zero, começa bem aqui embaixo. Quando a velocidade inicial é negativa, ela começa aqui embaixo, aqui, ó, abaixo do zero. Aí tem outra situação. Lembrando que essa primeira situação é quando a aceleração ela é positiva. Bem aqui está mostrando aqui, ó, aceleração positiva. Quando a aceleração é negativa, aí inverte. Se a velocidade está acima do zero, ela começa lá e vem descendo. Se a velocidade está no zero, vem bem aqui. Se a velocidade está abaixo do zero, ela começa aqui e vai descendo ainda mais. Aí ele faz aí algumas situações, vai explicar de novo o que é o movimento acelerado, que eu já falei para vocês. A velocidade, o movimento. Assim, aqui tem um jogo de matemática que fica fácil a gente decorar também outra situação. Ó, no movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Então, por exemplo, se tiver velocidade mais e aceleração mais, os dois positivos, então o movimento é acelerado. Ou então pode ser ambos negativos. Pode ser velocidade negativa e aceleração negativa, e os dois vão formar também o movimento acelerado. Já no movimento retardado, é o contrário, eles vão ter sinais opostos. A velocidade escalar ela pode ser positiva e a aceleração pode ser negativa, ou o contrário. Aí vai dar também um movimento retardado. Isso aí é um macete matemático para a gente acertar as questões para descobrir se o movimento é acelerado ou retardado. Só que aqui no livro ele nem trabalha muito isso. Aí aqui ele vai fazer um exemplo de uma partícula caindo, mostrando o movimento acelerado. Isso aqui é mais para lançamento de corpos. Depois nós vamos estudar isso aqui, eu não vou muito entrar nesse detalhe agora nesse momento. Que o movimento da gravidade a gente considera aceleração constante. Mas nós não vamos ver isso aqui agora dessa forma que foi mostrado aqui no livro, não. Vou passar depois com outro assunto mais detalhado, na próxima aula. Aí, pessoal, um outro detalhe é o gráfico da velocidade com o tempo. Sempre que tiver o gráfico da velocidade com o tempo, por exemplo, nesse caso bem aqui, essa área que se forma aqui abaixo, ó, se você considerar dois intervalos de tempos, aqui no caso, entre T1 e T2, essa área aqui que eu estou marcando, ela vai fornecer o espaço percorrido pelo objeto, pelo corpo. Então, sempre que tiver um gráfico da velocidade pelo tempo, e a questão de perguntar quanto foi o espaço percorrido, a distância, basta calcular a área da figura. Nesse caso aqui seria um trapézio, né? Seria calcular a área do trapézio. É o que ele está falando aqui, ó. A área é igual a ΔS.
Aí, ou seja, a diferença entre S2 e S1. Então, na prática, o que ele está dizendo aqui é que você iria calcular a área dessa figura e você acharia a distância que o corpo percorreu, certo? Aí, deixa eu ver aqui uma outra situação. No movimento uniformemente variado também, a velocidade média ela pode ser encontrada você pegando duas velocidades e calcular a média delas. Então, eu posso pegar o V1, bem aqui nesse exemplo aqui, eu posso pegar o valor do V1 e somar com o valor do V2, como são duas velocidades, eu vou dividir por 2. Assim eu posso encontrar a velocidade média do corpo. Entenderam? Eu vou fazer aqui aqui nesse exemplo aqui, ó. Só ver aqui um exemplo que ele vai aplicar lá a equação da velocidade. Só para vocês verem aqui, ó. Um automóvel ele está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração e retardamento de modo 5 metros por segundo quadrado. Ó, o que ele está dizendo aqui, ó, retardamento. Então, ele está com essa velocidade 30, que vale, se você multiplicar por 3,6, vai dar, se eu não me engano, mais de 150, né? Não, mais de 90. Acho que é 108 km por hora isso aqui. Aí o carro está com essa velocidade. Aí, de repente, a pessoa vai frear ele. Então, ele vai acelerar, só que negativamente, que ele falou aqui, retardamento. Então, essa velocidade, essa aceleração é negativa. Aí pergunta, determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. O que ele faz aqui? Ó? Ele considera assim, ó, em um tempo inicial, que ele chama de zero, é o momento que começa a contar. A velocidade dele é 30 metros por segundo. Aí ele quer saber quanto tempo leva para ele parar. Ele quer saber o valor do tempo final em que ele vai parar, né? Aí, nesse caso, a gente faz assim, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele explica que durante todo o movimento a velocidade de escada do automóvel é positiva, uma vez que ele se move no sentido da trajetória, porque ele continua aqui andando no mesmo sentido que ele estava, ele não mudou de sentido, né? Então a velocidade a gente considera positiva. Só se ele mudasse de sentido, direção, a gente ia colocar negativo. Como o movimento é retardado, a aceleração escalar deve ter sinal oposto da velocidade. Então você vê assim, ó, que a velocidade dele, a velocidade é quanto? 30. Então ela é positiva, né? Ela é positiva. Já que ele vai retardar e vai parar com essa aceleração aqui, então a gente vai colocar esse Azinho aqui negativo. Embora ele fez aqui, ele colocou bem aqui o alfa, que eu estou usando o A, colocou negativo. Ó. E a velocidade dele, a velocidade é quanto? A velocidade inicial. Embora o livro não tenha colocado aqui, eu vou colocar V0, é 30 metros por segundo. Ó. Entendeu? Então, bem aqui é um exemplo. Olha o sinal da aceleração negativo, olha o sinal da velocidade positivo. Então, sinais diferentes, movimento retardado. Nós vimos agora há pouco, lá em cima. Aí ele quer saber o tempo. Para me encontrar o tempo aqui nessa questão, basta eu fazer isso. Ó. V, qual é o tempo que levou para ele parar? Ó. V é igual a V0. Vou tentar fazer aqui, mas aqui vai mais chato, porque aqui no PDF que eu estou riscando. Mais a T. Lembrando que o V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. A questão quer saber esse Tzinho aqui, ó, quanto é que vale o tempo, quanto é que leva para ele parar. Lembrando, pessoal, que quando ele vai parar, se qualquer objeto vai parar, a sua velocidade ela deve ser quanto? Você pode me responder aí. Quando um objeto deve ser quanto? Zero. É isso, muito bem. Então, eu vou usar essa equação aqui. Ó. Eu coloco no lugar do zero, eu coloco no lugar do V, eu coloco zero. No lugar do V0, V inicial, velocidade inicial é com 30. Aí, no lugar desse A, o A é a aceleração. Quanto é o A? Menos 5. Vou colocar o menos 5 bem aqui entre parênteses, para não ficar junto. Aí eu vou calcular o tempo. Vou multiplicar aqui vezes o T. Então, aqui vai ficar como? Aqui essa equação. Você vai fazer assim, ó. 0 igual a 30. Aí faz o jogo de sinal, mais com menos. Aí fica 5T, né? 5 vezes T, 5T. Aí passa o T primeiro membro, ele está negativo, vai para o outro lado positivo. Então, 5T é igual a 30. Aí o resultado final aqui é dividir. É pegar o T e vai dividir 30 por 5. E aí o resultado vai dar 6. Foi o que tem aí no livro aí. 6 segundos.
Então, depois de 6 segundos, ele vai parar. Entendeu? Sim. Tudo certo aí, pessoal? Então, essa aqui é a aplicação da fórmula da velocidade no movimento uniformemente variado. Fórmula da velocidade. Certo? Aí tem as outras questões aqui, ó. Aqui é só sobre isso, essas questões aqui, ó. Vocês fizeram elas? Responderam isso aqui ou não? Ninguém fez, né? Eu vou passar para vocês fazerem isso aqui, ó. Questão 3, fazer questão 3, é sobre essa questão que eu acabei de falar. Aqui, ó. Eu vou fazer logo ela aqui para ser mais fácil. Ele quer saber assim, é dada a seguinte função horária da velocidade de uma partícula em movimento uniformemente variado. Então, falou em movimento uniformemente variado, você vai considerar a aceleração constante. Aí deu a equação. Nessa equação, você tem que lembrar, se ele falou de velocidade, então aqui é o V, ó, ele está mostrando aí V. O 15 está no lugar do V0, ó, V0. O 20 está no lugar do A. Entendeu? É só associar uma coisa com a outra. Você responde a questão. Então, ele pergunta aqui na letra A, a velocidade escalar inicial. Quanto é a velocidade escalar inicial? O V0 é quanto? O V0 aponta para qual? 15. Então, aqui vai ser 15 metros por segundo. A gente coloca 15 metros por segundo. Por que coloca metros por segundo? Porque ele falou que é SI, na questão, SI. Aí ele quer saber a aceleração. Quanto é que vale o ar? O ar vai ser 20. 20 positivo, negativo. Positivo, é o sinal de mais aqui, ó. Então, A igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui já deu para vocês visualizarem aí como é que responde assim, quando ele perguntar a velocidade, a aceleração, dando a equação. Se ele der a equação da velocidade, basta associar uma coisa com a outra. Você acha o valor do V0 e o valor do A. A letra B tem cálculo. A B ele quer saber assim, a velocidade escalar no instante de 4 segundos. Eu vou só ir lá para o cálculo lá. A velocidade escalar no instante de 4 segundos. Não, vamos ver bem aqui. Questão 3. Letra B. Vou fazer aqui questão 3, letra B. Ele quer saber qual é a velocidade do corpo ali quando o tempo for quanto? 4 segundos. Aí você pega lá a equação que ele deu. Qual foi a equação? V é igual a 15 mais 20t. V é igual a 20. Errei, 15, né? Vou voltar bem aqui de novo que eu errei ali. Eu peguei o valor errado. 15 mais 20t. Então, a letra B ele quer saber quanto é que vale esse V. O V depois de 4 segundos. Ó, olha lá a questão. Ó. A velocidade escalar no instante de 4 segundos. Então, vamos fazer o cálculo. No lugar do T, você vai colocar o 4. Então, faz 15 mais 20 vezes 4. Aí, quanto é 20 vezes 4? 20 vezes 4 vai dar 80. Então, vai ficar 80 mais 15. Aí você soma. Quanto é 80 mais 15? Vai ser 95. Então, a velocidade bem aqui vai ser 95 metros por segundo depois de 4 segundos. A letra C. Oi. Nessa via aí, eu só vou ter que, se tivesse um instante 4, aí eu só vou ter que colocar um desses 4 no final da equação aí. Isso. Basta substituir o valor dela. Vai pegar esse 4 bem aqui, vai colocar lá no lugar do D. Entendeu? Aí faz 20 vezes 4, aí o resultado soma com 15. A letra C, ele quer assim, o instante que a velocidade escalar vale 215. Ele quer saber a velocidade do corpo no momento, ele quer saber o instante, né? O instante do corpo quando a velocidade é 215. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Agora, você recalcular o tempo. Quanto é o tempo quando a velocidade for 215 metros por segundo? Saber o tempo que isso vai acontecer, ó. Olha lá a questão. O instante que a velocidade vale 215. Então, você usa a mesma equação. Você usa a mesminha, ó. V é igual a 15
mais 20t. E aí, no lugar do V, aqui é o V, ó. O V, vamos colocar o 215. 215, que é igual a 15 mais 20t. Eu só substituir no lugar do V, ó. Aí eu vou achar o T, que o T está aqui do outro lado, ó. Isso aqui tudo, pessoal, parte do estudo de função, né? Função do primeiro grau, do segundo grau, aquilo ali tudo. Então, como é que eu resolvo isso? Eu passo o 20t lá para o primeiro membro, está positivo, fica negativo. Aí o 215 vai para o outro lado, está com sinal de mais, fica com sinal de menos. Aí você soma com 15. Então, bem aqui vai ficar menos 20t. O que eu fiz aqui? Botei um sinalzinho aqui que não era para colocar. Aqui vai ficar menos 20t igual... Quanto é menos 215 mais 15, que aqui é sinal diferente. Ó. Menos 215 mais 15. Conserva o sinal do maior e subtrai. 215, 200, né? Então, aqui vai ficar t, vai ser menos 200 dividido por 20, menos 20. Conta essa divisão aqui. Você pode cortar um zero aqui, ó. Corta um zero. Aí, menos com menos dá mais. Então, vai ficar positiva a resposta. 20 por 2 dá 10. Então, o tempo aqui vai ser 10 segundos, né? Então, é desse jeito, pessoal, que responde esse tipo de questão, certo? Desse jeito. Entenderam aí? Sim. Eu vou cortar o vídeo. Sim, pode falar. Uma geral aí para as pessoas que não entenderam nada desse é um uniforme variado, Movimento uniformemente variado, é. Eu vou encerrar bem aqui a gravação aqui só para mim